de Isaías, capítulo 6, no seu versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Palavra do Senhor. Pode sentar, por favor, tome seu assento. Oremos. Engrandecemos e louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia nas nossas vidas. Se mais uma vez nos encontramos aqui, acreditamos que é pelo teu querer e assim o Senhor permitiu para nos transmitir algum recado. Pai, nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos a nossa mente para que aquilo que o Senhor quer transmitir para a sua igreja nos possa ser transmitido. Agradecemos-te pelo louvor, agradecemos-te pelo momento de adoração, agradecemos-te pelo momento da oração. Estenda, ó Deus, a sua mão a cada um de nós e ajuda-nos, Senhor, a livrar-nos do pecado. Ajuda-nos a sair, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, reverência, honra e glória pertence a Ti. Sim, somente a Ti nós queremos dar, ó Deus. Por isso reconhecemos o Teu senhorio por meio da obra da cruz, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Sim, Ele levou sobre si todos os pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Sim, motivo para engrandecer, motivo para louvar, motivo para te adorar nós temos, reconhecendo a obra da cruz. Obrigado, ó Deus. Continua a santificar as nossas vidas. Continua a santificar, Senhor, a nossa boca. Continua a santificar, Senhor, os nossos corações, as nossas mãos, os nossos pés. Entregamos a Ti, ó Deus, este momento da palavra, que é um dos momentos mais sublimes, que o Senhor possa falar a cada um de nós, no poderoso nome de Jesus Cristo. Assim oramos e dissemos amém. Aleluia. Louvado seja Deus. É sempre uma satisfação, não é? Satisfação de alegria, estar junto dos irmãos e junto desfrutamos da palavra do Senhor nosso Deus. Assim como a Bíblia diz que alegrei-me quando me disseram que somos a casa do Senhor. Aleluia. Amém. O livro em que nós estamos a desfrutar ao longo desses semestres, não é? Dos dois meses que nós temos daqui para frente, é o livro de Isaías. E para aqueles que já leram a Bíblia e aqueles que ainda vão ler, saberão então quem foi Isaías. E graças a Deus nós não estamos isentos disso também, não é? De saber quem foi Isaías, porque Deus sempre levanta alguém para presidir a sua palavra, não é? No domingo passado me foi informado que os irmãos aqui desfrutaram do capítulo 4, não é? Do livro de Isaías, que é um capítulo pertinente, que é um capítulo que olha para as mulheres, que olha para aquilo que é o coração do homem, não é? E eu queria dar sequência, não é? Ou seja, falar do capítulo 5 e também do capítulo 6, porque até acho que nós já estamos atrasados, não é? Uma vez que temos apenas 2 meses para desfrutarmos desse livro, ainda tem muitos capítulos lá para frente. Então, é um livro, ou seja, profeta Isaías é um profeta em que Deus levantou sobre a nação para dirigir o seu povo. Dirigir por quê? Porque a Bíblia, nós falamos que ela é composta por 66 livros, e em cada livro da Bíblia, Deus sempre fala por meio de alguém. Deus sempre fala por meio de profeta, por meio de pastores, por meio de evangelista, por meio de pastores e mestres por aí, não é? E o profeta Isaías foi um profeta que foi levantado para mostrar ao povo de Israel o caminho verdadeiro que eles deviam seguir.
Ou seja, outrora havia uma bonança de alegria, havia paz do espírito, tudo em Israel estava a correr conforme Deus quis. Até então se levantou o rei Uzias. Vejam que a Bíblia vai falando da vida do rei Uzias, um rei que foi levantado muito prematuro, né? Podemos assim dizer, enquanto criança. Apenas tinha 16, 17 anos quando o rei Uzias foi levantado. Pai do rei Uzias também foi alguém que presidiu muito bem o povo de Deus e se chamava Amazim. Mas vejam que no percurso, não é? No percurso do reinado do rei Uzias, várias coisas aconteceram. Até então, estava tudo a correr na normalidade. Fala para o teu irmão, na normalidade. Por que foi levantado o profeta Isaías? Porque podemos dizer que vários ínteres aconteceram lá em Israel, não é? Na qual eu quero aqui falar 3 pontos, ou seja, 3 crises que aconteceram, melhor dizendo, com o povo de Israel na Judeia e também em Jerusalém. Eu disse 3 crises, não é? A primeira crise que aconteceu em Jerusalém, no reinado do rei Uzias, dizia respeito a políticas. As políticas que foram estabelecidas naquele reinado, ou seja, no povo de Israel, foram políticas que aos olhos de Deus não eram mais políticas abonatórias, ou seja, não eram políticas boas, não é? E quando um país não tem uma boa política, quem sofre? É o povo, não é? O povo é que sofre. Eu fiz aqui alguns apanhados ao desfrutar ontem e hoje. Vejam que o que fez com que as políticas de Israel, precisamente em Judá e também em Jerusalém, fez com que morresse, é porque o povo já não estava a seguir mais, ou seja, já não estava mais a obedecer à pessoa de Deus. E vai dizendo a Bíblia que rei Uzias, ao morrer, né, quando ele morreu, as coisas só pioraram. Por quê? Porque Uzias foi aquele que levou o povo a um bom caminho, a um caminho digno. E era muito bem exaltado o rei Uzias. Mas por uma pequena coisa que aconteceu, levou o rei Uzias à morte. Sabem o que? A lepra. Por isso é que nós, ao sermos chamados, eu vi um trechozito que o irmão Braulio deu a falar da humildade, não é uma palavra que o irmão Braulio deu aqui, a falar da humildade. Por isso é que nós temos que saber ser humilde, porque a humildade, ela é o caminho da bênção. Se nós queremos bênção, nós precisamos ser quê? Humilde. Quando o rei Uzias crescia, ele crescia na humildade. Ele crescia debaixo da graça de Deus. Os irmãos depois poderão ir ler em 2 de Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 em diante, até o último versículo, capítulo 26, 2 de Crônicas, do versículo 1 em diante. Veja que quando o rei Uzias crescia, ele não só crescia debaixo da graça de Deus, mas também era próspero em tudo que ele fazia e em tudo que ele tocava. Mas o povo, as pessoas, quanto mais começam a crescer, mais o orgulho também aumenta. Vejam que com o rei Uzias não foi o contrário. Ele crescia, tinha muita população, as pessoas ouviam ele, o que criou? Brotou aquele orgulho no seu coração. Orgulho esse que levou ele a entrar até no templo para queimar gorduras, incenso.
Irmãos, a humildade é o caminho da bênção. Se nós queremos continuar a ser abençoados, nós precisamos manter nessa humildade. O que fez com que rei Uzias morresse foi o orgulho, foi a lepra no seu coração. É o mesmo que aconteceu com Míriam. É a lepra. Por isso é que o homem, ao ser exaltado, ele precisa ter um controle para que o orgulho não possa subir. Eu falei de 3 crises que aconteceu em Jerusalém. A primeira crise diz respeito à política. A segunda crise diz respeito à vida social. Aleluia! Na época do rei Uzias, havia uma vida boa, uma vida em que tanto os pobres como os ricos, não havia aquela distinção entre pobres e ricos. Mas quando o rei Uzias morreu, as coisas começaram a mudar. Os ricos querem mandar aos pobres, os ricos começaram a colocar os pobres de lado, os ricos começaram a afugentar-se, ou seja, a fugir dos pobres. Por quê? Porque aquele rei que conseguia uni-los já não mais se fazia presente. Para nós, os filhos de Deus, eu disse bem, para nós que os filhos de Deus, não deve haver distinção entre ricos e pobres. Por quê? Porque Deus é tudo e em todos. A mesma unção ou a mesma graça que poderá estar sobre o rico é a mesma que poderá também estar sobre o pobre. Porque Deus não faz distinção. Mas lá em Jerusalém, no povo de Israel, o viver social começou a ser um viver dividido. Aleluia, pelo livro de Isaías. Eu estou a me esforçar muito, que é para eu não ir muito apressado, também nem falar muito rápido, porque é palavra de ensino. Aleluia. Aleluia. E ao mesmo tempo, ao ter essa divisão, então começou também a ter ali preferências de escolhas. E começou a se levantar também violações. Começou a se levantar contendas. Começou a se levantar intrigas. Começou a se levantar divisões. Algo que não pode acontecer no nosso meio. Até mesmo violações também se levantou. Quer dizer, o viver social do povo de Israel é um viver que mudou radicalmente. Antes, quando Uzias fazia-se presente, o povo olhava para Deus, o povo era um povo unânime, o povo eles abraçavam e eles davam aquilo que eles tinham uns aos outros. Mas quando morreu o rei Uzias, o viver social mudou. Começaram a falar mal um do outro, começaram a ter violências, começaram a ter várias intrigas e vários outros índices que aconteceu. Mas graças a Deus, porque sempre que Deus nos mostra um livro, sempre que Deus nos leva a ler um livro, é porque nós precisamos tomar aquilo como exemplo. Para quê? Para não repetir o que aconteceu com aquele povo. Então é um alerta que o Senhor está nos dando. Aleluia. Para não quê? Não cair no mesmo buraco. E o Senhor hoje, Ele quer nos livrar. Nos livrar das intrigas, nos livrar das violações, nos livrar do percurso desse mundo. Porque é um mundo que não nos levará a lado nenhum. Aleluia. O terceiro ponto das crises diz respeito à crise espiritual. Eu falei da crise política, da crise econômica e também a crise espiritual, que é uma das crises mais importantes.
porque é a base, o Espírito Santo é o verdadeiro caminho, é Ele que nos leva a adorar a Deus, é Ele que nos leva a dobrar o nosso joelho. Então, a crise espiritual também se levantou contra Israel. Israel se havia afastado de Deus. Israel o quê? Se afastou de Deus. Aqueles que adoravam, aqueles que oravam, aqueles que buscavam a Deus, deixaram de buscar a Deus. Por quê? Porque a crise espiritual se levantou naquele meio. No capítulo 5, no versículo 8, diz o seguinte: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campos a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai dos que quê? Que ajuntam casa a casa, reúnem campos e campos. Ou seja, você já tem duas casas, mas como o teu coração te leva a um orgulho grande, você quer ter a terceira, a quarta, a quinta e a sexta casa. Vou dar um exemplo. A nível da instituição, normalmente tem-se dado casas. Alguns anos atrás deram 12 casas. Depois deram mais cerca de 14, 15 casas em cada área. Algumas áreas com mais técnico dão mais casas, uma com menos técnico dão menos casa. E na minha área deram várias casas. E dessas várias casas, apercebemos que muitos não apanharam, não conseguiram ter as casas. Mas quem teve as casas? As mesmas pessoas. Uns diziam, não, eu consegui esta casa, é para minha irmã. Concorreu para outra, é para meu sobrinho. Concorreu para a terceira casa, é para outra irmã. Descobrimos que tem pessoas, a nível lá da instituição, que receberam 3, 4 casas e distribuíram para os seus familiares. Casa esses que seria para quem? Os funcionários. Ao distribuir para os seus familiares, na verdade a casa pertence a ele. Então, nós não precisamos juntar casas e casas, campos e campos que diz respeito a terreno, porque não vamos levar. Então, essa cobiça começou a se levantar com o povo de Israel. Veja que o Senhor quer nos livrar do orgulho. O Senhor quer nos livrar de ter tanta coisa, de traçarmos tanta coisa aqui na terra, mas vai chegar uma época, vai chegar um dia em que nós não vamos poder levar. Mas ao ter essas 2, 3, 4 casas, ou até mesmo terrenos, alguma coisa você fez. Você olhou a pessoa mal, você falou mal da pessoa, só para você conseguir. Sabe Deus como é que as pessoas conseguem ter 3, 4 casas? É porque você falou mal, é porque você xingou, é porque você insultou. Alguma coisa de mal você fez. Mas a nossa esperança, ela está no Senhor. E o Senhor, Ele quer nos livrar de um coração orgulhoso. Por isso é que em Mateus capítulo 5, as parábolas da bem-aventuranças, um dos primeiros itens que Ele fala é a humildade. Bem-aventurados humildes de coração, porque verão a Deus. Nosso Deus é um Deus humilde. Eu não preciso cobiçar as coisas do meu irmão. Não preciso cobiçar aquilo que um ganhou. Tenha certeza de que um dia o Senhor também irá nos dar. Aleluia. No versículo 9 diz: a meus ouvidos
disse o Senhor dos Exércitos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 gerais de vinho não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. No versículo 11 diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho o esquenta. Isso é o que estava a acontecer com aquele povo. Juntar casas e casas, construir casas grandes, e não só, mas também alguns nem mais oração faziam. Levantou pela manhã, está aí logo ter com os amigos para que se juntarem e começarem a beber. O tempo em que deveria ser gasto para Deus e com Deus é o tempo que a pessoa gasta na bebedice, no ajuntamento com os amigos. É o que estava a ocorrer com o povo de Israel. O Senhor quer nos livrar destes íntegros, irmãos. O Senhor quer nos livrar de gastarmos tempo em vão, ou seja, tempo naquilo que não edifica. Ai daqueles que se levantam de manhã para beber, ou seja, procurar bebida, e até as altas horas, até a madrugada, continuarem a beber, ou seja, até que o vinho o esquente. Isso é o quê? Deixá-lo embriagado. Vai gastar teu tempo. Gaste o seu tempo na presença de Deus. Olhe para o autor e consumador da nossa vida. Quem viu isso? Isaías. Quem foi Isaías? Profeta em que Deus levantou. E Deus, sempre quando quer advertir o seu povo, sempre quando quer falar com o seu povo, ele levanta sempre alguém. Toda a Bíblia, irmão, fala sobre isso. Vejam que quando aquela mulher levantou-se contra Elias para tentar derrubar a vida de Elias, o que Deus fez? Deus se levantou contra ela, porque Deus levantou Elias para que Elias levasse o seu povo, ou seja, o povo de Deus, na presença de Deus. Quando o povo de Deus estava sob forte escravidão no Egito, o que Deus fez? Levantou a Moisés para que tirasse o seu povo do Egito e levasse até a boa terra. Então Deus sempre levanta alguém. E eu quero falar para você que está aqui. Se você está aqui, é porque Deus te levantou para você orar para a sua família, para você orar pela sua casa. Porque nem muitos, não são muitos que têm esse tempo, não são muitos que têm esse privilégio, essa oportunidade de cá vir, ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus, orar a Deus. Não são muitos. Se você está aqui, é porque Deus te deu essa primazia e Deus te deu essa oportunidade para você orar pela tua família. Aleluia. Diga para o seu irmão, você é o Moisés que Deus levantou na sua família. Diga, eu sou o Moisés que Deus levantou na minha família. Deus sempre levanta alguém. Assim como levantou o profeta Isaías, ele também levantou assim. A autoridade e o poder está sobre si para determinar qual será o percurso da sua família. Porque se você não usar da autoridade em que Deus te deu, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade. Efésios capítulo 1.
Eis aí vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões. Autoridade para quê? Autoridade para determinar. Eu determino em nome de Jesus que todos da minha casa servirão ao Senhor nosso Deus. Lá no deserto, enquanto uns dobraram os seus braços, Josué se levantou. Vocês podem ficar, mas os da minha casa e eu, nós vamos servir ao Senhor. Aleluia! Então Deus sempre levanta alguém. No capítulo 6, que nós acabamos de ler, no versículo 2, ela diz o seguinte: serafim estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Quantas asas? A Bíblia, quando se refere de querubim, está a se referir a quê? A anjos. Aleluia! A anjos. No versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor do exército. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, quando você ora, você reconhece a santidade de Deus. Você reconhece a pessoa de quê? De Deus. Aqui foi falado 3 vezes santo, santo, santo. Só para não falar que é no santo dos santos. Quem é santo? Santo é o nosso Deus. Quem é o Senhor dos exércitos? O Senhor dos exércitos é o nosso Deus. Ele tem a espada para combater. E se ele combater, jamais o homem algum o vencerá. Aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos. No versículo 4 diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. Aleluia. Quem está a falar aqui? Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de povo impuros de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui um ponto. Ai de mim, estou quê? Perdido, porque sou homem de lábios. Sabe o que significa isso? Isso levou-me a refletir, porque nós, ao buscarmos Deus, ou seja, ao entrarmos na presença de Deus, o primeiro íntegra é: Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus. Não é isso. Isaías, como profeta que Deus levantou, Isaías que viu a fumaça sobre o templo, ele falou: ai de mim, porque sou homens de lábios impuros. Isso quer dizer o quê? Na sua boca não saía coisas boas. Ele reconheceu que era um homem errante, mas que para estar na presença de Deus, ele precisaria primeiro o quê? Pedir perdão a Deus. Reconhecer a Deus que ele é um homem falho. Ai de mim. Nós estamos a falar de alguém que Deus levantou. Ou seja, Deus chamou para divertir o seu povo.
Antes dele falar, olha, Deus me disse, Deus me deu esse recado, Deus mandou me falar isso. Ele primeiramente se voltou a si mesmo, ele se humilhou, ele pediu perdão a Deus, ele reconheceu que era um homem pecador, por meio de quê? Da sua boca. Só depois então começou a falar de Deus. Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Quantos de nós estamos aqui a louvar ao Senhor nosso Deus, a buscarmos a Deus, mas ao longo da semana praticamente acabamos esquecendo aquilo que nós viemos cá fazer? Nossos lábios, ou seja, nossas bocas começam já a proferir coisas maliciosas, coisas que não têm nada a ver com Deus. E depois domingo, lá estamos nós novamente para buscar a Deus. Eu tenho a certeza de que se Isaías não reconhecesse que ele era um homem pecador, era um homem de lábios impuros, não teria como Deus trabalhar na vida dele. Por isso, irmãos, não te precipites. Quando você entrar na presença de Deus, primeiramente precisa que se esvaziar. Esvazia-se. Deus perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz. Perdoa a minha boca, perdoa minhas mãos, perdoa os meus pés, perdoa, Senhor, a minha mente. Essa tem que ser a nossa realidade. Aleluia. No versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Não sei que altar é esse, até hoje está para se descobrir em que templo foi tirado. Com uma tenaz. Uma quê? Uma brasa. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Se Isaías não reconhecesse que ele era um homem pecador, um homem errante, e que dos seus lábios não saíam coisas boas, eu tenho a certeza, irmãos, que jamais o anjo viria com brasa e colocava na boca dele. Mas como ele reconheceu que ele é pecador, Deus enviou um querubim. Aleluia! Quando você reconhece que você é pecador e que você está cansado de viver a vida que você carrega, está cansado de ser escravo do mundo, Deus envia um anjo. E isso não difere de Jacó. Jacó, quando fugiu da presença do seu irmão, ele se deparou com quem? Com o anjo. Lutou com quem? Com o anjo. E o anjo mudou o nome dele. Não mais chamará Jacó, mas Israel será o seu nome. Mas é preciso reconhecer, irmãos. Precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer as nossas falhas. Para que o Senhor então tenha abertura eficaz sobre nós. Se não reconhecermos que somos falhos, se não reconhecemos que os nossos lábios, as nossas bocas proferem coisas maliciosas, certamente o trabalhar de Deus não se fará presente sobre a nossa vida. Eu disse, o trabalhar de Deus não se fará presente aonde? Nas nossas vidas. E depois vem o murmúrio. Eu tento fazer isso, não consigo. Eu busco a Deus, mas Deus não realiza aquilo que eu estou lá a pedir. Sabe por quê? Porque você não se voltou para Deus. Isaías se voltou para Deus. Que nós possamos nos voltar para Deus. Ao se voltar para Deus, nós estaremos a reconhecer o seu senhorio.
estaremos a reconhecer a grandiosidade de Deus sobre a nossa vida. Ao se voltar para Deus, certamente a mão do Senhor, conforme diz Isaías 59, a mão do Senhor estará aqui sobre nós. Aleluia. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foram tirada e perdoados os teus pecados. No versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois de quê? Depois de ser perdoado, primeiramente, para você ouvir a voz de Deus, você precisa ser quê? Perdoado. Por isso é que Mateus, vamos fugir agora o capítulo, Mateus, sei que está em Mateus, que fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Conversa, entre em comunhão com teu irmão. Se ele não te ouvir, chama, testemunha. E se porventura essa pessoa não ouvir também a testemunha, diz à igreja. Mas o meu pecado, ele precisa ser quê? Perdoado. Ao ser perdoado o meu pecado, certamente, irmãos, eu passarei a ouvir a voz de Deus. Nós estamos a falar do profeta Isaías, atenção. Certamente ouviremos a voz de Deus. Às vezes, o que nos leva a falhar é porque nós não reconhecemos os nossos erros. Não reconhecemos os nossos pecados. Ao não reconhecer, não nos leva a irmos diante de Deus. Porque se você reconhecer os seus pecados, se você reconhecer aquilo que você fez e não é de bem, certamente você irá diante de Deus. E ao ir diante de Deus, Deus irá perdoá-lo. E ao perdoar os seus pecados, Deus então passará a falar consigo. E ao falar consigo, você passará a ouvir a voz de Deus. Aleluia, maravilha. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia! Eis-me aqui, envia-me a mim. Naquela altura, Isaías foi enviado para libertar o povo de Israel, que se encontrava sobre vários índices, que declinou sobre várias crises. Mas hoje, Deus te levantou para você alavancar a vida dos seus parentes, dos seus familiares. Por isso é que você se encontra aqui. Por quê? Porque você ama Deus, e ao amar a Deus, Deus está a levantar-te para ser o percussor da sua família. Para orar a favor da sua família. Para dobrar o joelho a favor da sua família. Aleluia! Mas para isso, você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, é preciso o quê? Senhor, perdoa os meus pecados. Coração puro. Deus nunca vai trabalhar com alguém que o coração dele não é puro. Deus sempre trabalha com alguém que o coração é puro. Coração cheio de trevas, coração cheio de lascívias, coração cheio de adultério, coração cheio de coisas que não agradam a Deus. Como é que Deus vai trabalhar em si, para si? Não tem como. Aleluia. No versículo 9. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouve, ouve, e não entendais, vede, vede, mas não
percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos e fecharam-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aleluia. Nós precisamos ter um coração atento ao Senhor. Nós precisamos ter um ouvido aguçado para ouvir o falar de Deus. Nós precisamos ter olhos clínicos para contemplar aquilo que Deus quer fazer no meio da igreja, na nossa vida. O povo de Israel não mais ouvia a Deus, não mais olhava para Deus, já não existia mais sentimento na vida daquele povo. Mas aleluia por nós que estamos aqui, porque nós estamos aqui para ver, para ouvir e criar cada vez mais sentimento com Deus. Irmãos, Deus te levantou para você ouvir, para você ver. Aleluia! Mas para isso, eu coloquei aqui os 3 índices. Para isso, ela se baseia no versículo 5. Para isso eu preciso confessar, depois perdoar, e o terceiro índice, ouvir a voz de Deus. Eu preciso o quê? Confessar os meus pecados, confessar aquilo que eu fiz, confessar aquilo que não glorificou a Deus, aquilo que não exaltou a Deus. Depois o quê? Eu preciso perdoar. Saiba, irmão, perdoar. As pessoas vão pisar-te. As pessoas vão te xingar, vão falar mal de si. Mas saiba perdoar. E o terceiro índice é que? Os irmãos não estão a escrever, né? É ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus por meio do louvor, por meio da adoração, por meio de lermos a palavra de Deus. Quanto mais você mergulha na oração, quanto mais você mergulha no louvor, na adoração, mais você ouvirá a voz de Deus. Eu às vezes, melhor dizendo, quando ouço adoração, e eu gosto mais de adoração ao invés de louvor, sobretudo nas minhas viagens para o serviço, Deus começa a falar. E quando Deus está a falar, leva-te também a orar a favor daquilo que lhe está a ser dito. Então, irmãos, o povo de Israel, que se desviava de Deus, que passou a deixar Deus de lado, graças a Deus levantou-se um profeta para levá-los à grei segura, ou seja, de volta para Deus. Por quê? Porque eles dependiam do rei Uzias. Uzias morreu porque a lepra se transbordou no seu coração, porque o orgulho cresceu na sua vida, no seu coração. Ele morreu, Deus permitiu com que ele morresse, mas Deus levantou Isaías para que levasse o seu povo de volta à presença de Deus. Que nós possamos voltar à presença de Deus. Talvez não cometemos os erros que o povo de Israel cometeu, mas ainda assim, nós temos tudo para voltar de volta à grei segura. Temos tudo para voltar para Deus. E se você não cometeu erro nenhum, ainda assim você pode e deve permanecer na presença de Deus.
Certamente, a mão do Senhor não está encolhida, nem surdos os seus ouvidos estão, para que não possa ouvir a oração de quem? De um justo, do seu filho. Aleluia. A grande ênfase aqui é o voltar-se para Deus. Aleluia. É voltar-se para quem? Para Deus. Fala para o teu irmão, volte-se para Deus. Volte-se para Deus, irmãos. Nós precisamos voltar para Deus. Domingo passado, nós congregamos com um grupo, aí junto, quase no Calemba 2. Graças a Deus fomos muito bem recebidos. E a palavra não fugiu da palavra que nós demos aqui hoje. Havia alegria, era notório a alegria no rosto dos irmãos. Se calhar eles contaram que não, chegou um novo pastor e vai falar sobre a vida cotidiana, de dinheiro, de bênção. Não. Falei do plano eterno de Deus. E o que Deus quer é que nós voltemos para Ele. Havia alegria, havia júbilo e havia choro ao mesmo tempo. Tanto mais que fomos convidados, vai ter agora um seminário em maio, fomos convidados para falarmos no seminário. Que o Senhor possa fazer com que nós voltemos para Ele. Irmãos, e é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de voltarmos para Deus. O que o mundo está nos oferecer é passageiro. O que o mundo quer nos oferecer, está nos oferecer, é passar. Ali que nós lemos o capítulo 5, o que é que ele fala? Das casas. Ai, daqueles que juntarão casas e casas, campos e campos. Até mesmo vão construir casas grandes, palácio. Ontem, não vou falar aqui o nome, ontem visitamos a casa de um irmão, de um parente. Que eu assustei. Disse, isso tudo é casa, meu Deus. É verdade, está aí a esposa. Isso tudo é casa. Construindo isso tudo para quê? Pronto, depois a esposa até deu um toque, chega, já não fala mais. Mas é uma casa muito grande. Eu acho que cabe ali umas 50 famílias naquela casa. Cabe umas 50 famílias. Isso é verdade. São 2 andares. Para quê? Então, mas o que o Senhor quer é que nós voltemos para Ele, reconheçamos que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que as bênçãos, aquilo que nós queremos alcançar aqui, está a quem? Está a Deus. Só Deus pode nos dar. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Vamos orar para findar aqui a nossa reunião. Você vai orar enquanto os irmãos da música vão tocando uma adoração. Você vai orar para que o Senhor possa mudar o percurso da sua vida. Às vezes você não tem tido essa graça ou não sabe como o Senhor pode mudar a sua vida, o percurso da sua vida. Então, nesse momento, você vai orar para que o Senhor possa mudar o percurso da sua vida. Diga, Senhor, muda, Senhor, o meu coração. Eu aprendi que Rei Uzias, ele morreu, porque o orgulho brotou sobre o seu coração. E eu não pretendo que o orgulho brote sobre a minha vida, nem ao meu coração. Senhor, muda o percurso da minha vida. Ora ao Senhor, aleluia.